Black Atlantic. Esse aqui foi o 47º livro que eu li em 2021. Ele tem 278 páginas e, terminando de ler ele, eu completei 21.761 páginas lidas no ano. Esse aqui é um livro em inglês, ele é um livro de RPG. É um livro de RPG do sistema barra cenário The Genesis, que é um jogo, é um RPG. Não é exatamente pós-apocalíptico, ele é como se fosse pós-apocalíptico, se passa na Terra, teve uma chuva de meteoros, destruiu a sociedade, só que já se passaram mais de 1000 anos desde que isso aconteceu e a humanidade que sobreviveu está retornando a formar sociedades. Já tem sociedades bem estruturadas, embora nada do tamanho que existia antes, né? Ele já era futurista, se não me engano, ele estava por volta de 2100 quando acontece essa catástrofe. Eles não retornaram o tamanho das cidades de antigamente, mas tem cidades grandes com centenas de milhares de habitantes. E é claro que tudo ficou muito diferente do que era, e nisso também há uma ameaça que foi trazida por esses meteoros, que é justamente uma espécie de fungo alienígena que espalha esporos e corrompe a própria Terra e também os seres humanos, criando criaturas são chamadas de Homo degenesis, que é inclusive está no nome do RPG. É um RPG que eu gosto muito e que eu traduzi, ia ser publicado aqui no Brasil pela pela Fábrica Editora. No entanto, a editora teve problemas com financiamento coletivo, teve outros problemas envolvendo o dono e acabou meio que fechando. Infelizmente, o jogo não foi lançado aqui, mas tem alguns fãs aqui no Brasil que ficam aí conversando sobre o material e esperando ver se vai ter uma outra oportunidade de ser lançado aqui no país. Esse aqui, o Black Atlantic, ele é uma aventura, uma campanha, na verdade, né? E ele tá meio que estabelecido como se fosse a terceira parte de uma trilogia, que é chamada de trilogia Gerhamedana, faz referência a um personagem muito importante no cenário, que seria o Gerhamed. E aqui nesse livro, não posso dar muitos spoilers, né, já que é o final de uma trilogia, já que jogadores que se interessam por The Genesis podem acabar chegando nesse vídeo ouvindo e levando spoilers, então eu não quero fazer isso. Mas eu vou dizer o seguinte, ao longo dessa campanha, dessa trilogia de campanhas, os jogadores eles acabam estando em posse de alguns artefatos. No primeiro livro eles conseguem um, no segundo conseguem outro, e aqui no terceiro conseguem a parte final desse artefato em 3 pedaços. É um artefato tecnológico, né? E acabam nisso descobrindo a funcionalidade dele, para que ele serve, e também descobrem que tem muita gente atrás desse mecanismo, desse dispositivo, que tem não exatamente poderes, mas ele pode ser utilizado para ativar certas coisas, certo maquinário que existe nessa ambientação, que pode trazer poder e destruição, a depender de quem utilize. A clássica questão daquele artefato que não pode cair em mãos erradas. E nesse caso, os personagens eles chegam na região de como é que é? De Briton, que é como é chamada, como é agora chamada uma região a região da Bretanha, que fica lá na como é que é? Na França, aqui no noroeste da França. E a história toda se passa nessa região, mais especificamente na cidade de... Pior que eu esqueci a cidade. Acho que é Brest. Mais especificamente na cidade de Brest. E lá toda essa ação vai ocorrendo, os jogadores, a história se passa basicamente toda nessa cidade. Eu agora estou na dúvida se é em Brest ou... é em Brest com certeza. E nisso os jogadores a trama se passa toda nessa cidade, mas também, na verdade, quase toda nessa cidade, mas também em lugares próximos, já que a cidade fica no mar. Parte da ação vai ocorrendo em uma ilha que tem nas proximidades, uma plataforma que tem por perto. E enquanto isso, os jogadores vão tentando descobrir esse último artefato que eles estão procurando. E no processo, descobrem que
várias personalidades importantes para o cenário, personagens assim, matéria de lendas que as pessoas ouviram falar em sussurros, mas que esperam nunca ter que encontrar na vida, também estão atrás desse artefato e várias forças vão convergindo para essa cidade no processo causando bastante destruição. Inclusive, esse livro ele tem ilustrações belíssimas. Eu gosto muito do ilustrador, que é o Marco Judervik. Ele faz muitas das ilustrações e é também o diretor de arte. E é um dos criadores dessa ambientação. Aqui também tem uns mapas aqui maneiros. E é um dos criadores dessa ambientação, de forma que é uma é um livro que é um RPG que ele está muito relacionado às próprias artes que a própria parte artística, já que um dos criadores, eu acho que o principal criador é o Marco, ele tá ele é bastante relacionado às artes virtuais. Então, virtuais não, às artes visuais. Então, o livro é sempre cheio, os livros desse jogo são sempre cheios de ilustrações muito, muito boas. Realmente são de encher os olhos, que complementam essa ambientação desse RPG que eu acho muito legal. Hoje em dia eu diria assim que é top 5 ambientações de RPG que eu curto. Os RPGistas costumam chamar de cenários, então assim, tá nos meus 5 cenários favoritos. Provavelmente é um dos meus 2 cenários favoritos. Eu não consigo assim definir muito bem os posicionamentos, mas assim, eu adoro The Genesis. A ambientação de The Genesis é muito bem feita, tem coisas muito, muito interessantes, muito legais mesmo. E esse livro aqui, como os outros, ele começa... E aqui ó, mais uma ilustração foda. Aqui um personagem que aparece, que é o Vicarent, e com a cabeça de um dos feromantes, que é um Homo de Genesis, como eu falei, que tem a capacidade de meio que de controlar insetos. É basicamente isso, só que bem mais nojento do que isso. Ele pode controlar pessoas também, espalhando os feromônios dele. Mas enfim, como os outros livros de campanha que o The Genesis lançou, esse aqui começa com, na verdade, cenário. Ele vai explorando a região de Briton e tem bem umas 100 páginas disso, falando sobre a região, a história da região, cidades que existem na região, acontecimentos que tiveram lá. Tem umas tabelas assim com fatos sobre a cidade, dizendo o que ela comercializa, quem são os habitantes, o líder, a estrutura da cidade, além de outros tipos de inimigos que podem haver na região, como funciona a região como de forma geral. E é bem umas 100 páginas mesmo, aí vai falando qual é a posição dos cultos, que são umas organizações, são 13 organizações, 13 cultos que existem nesse jogo, que são as organizações principais e que os jogadores eles fazem parte dessas organizações. Vai dizendo o posicionamento deles em relação a essa região, se eles são fortes nessa região, são fracos, os recursos que têm, uma linha do tempo, e antes de passar para mais umas 50 páginas só com NPCs. Umas 50 páginas que vai trazendo meio que uma ficha de NPC e um histórico desse NPC juntamente com um retrato dele. Então, como sempre vai ter um retrato nessa parte aqui, é mais rápida, porque tem menos texto. Mas vai falando bem uns 30 NPCs importantes para a campanha. Alguns mais, outros menos. Não, acho que não chega a ser 30 não, mas é uma quantidade bem grande de NPCs, alguns mais importantes, outros menos. Na verdade, eu acho que todos têm uma participação bem relevante para a história. Antes de, enfim, começar a aventura propriamente dita, que começa na página 127, então vai ser umas 200 páginas, 250 páginas de aventura, 127 páginas entre cenário e personagens. E assim, é um material bastante dedicado a essa parte que fala sobre a ambientação e os personagens, e ele também é muito necessário. E isso vem meio que como uma crítica e elogio que eu tenho à forma como as aventuras de The Genesis foram apresentadas até agora. Esse material aqui, assim, a história que Black Atlantic traz, ela é bem interessante. Acontece bastante coisa, tem umas reviravoltas muito interessantes, vários grupos diferentes interessados no que está acontecendo, eles aparecem e os jogadores têm que lidar com eles. Tem bastantes NPCs importantes e outros que não estão listados aqui naquelas fichas que eu falei. Todos eles com seus próprios objetivos, todos eles com seus próprios propósitos.
E, então, é uma trama bastante complexa, porque tem muitos pontos de vista diferentes, muitas forças diferentes agindo, e chega um momento que todas elas se encontram e pode ser complicado lidar com isso. Mas eu acho que a questão mais relevante aqui é que para uma aventura de RPG, a trama é apresentada para o mestre de uma forma muito dirigida. É quase como ler um livro, lendo a descrição das cenas, do tipo, acontece isso, isso e isso, então tal pessoa fala isso, e outra responde tal. Tem várias cenas que vão sendo estruturadas quase como se fosse a leitura de um romance. O que o que fica com muito dirigida a história. As pessoas no meio dos RPG, o pessoal chama de railroading, que é como se os jogadores estivessem num vagão de trem, seguindo os trilhos e eles não têm como sair disso. E a história é apresentada dessa forma porque realmente a proposta é trazer um evento de grande significância para a história de dois Gênesis. A história do Black Atlantic, a história de um dos Marauders, que foi traduzido em português como Errantes, e a história de várias outras forças que estão envolvidas nisso. Então é como se os jogadores estivessem num grande evento de degeneres que está acontecendo. E por isso a aventura é escrita de forma bastante dirigida. O que traz uma coisa interessante e uma coisa ruim. A coisa interessante é que, para quem está lendo, é quase como ler um romance. Não, é exagero meu se dizer que é quase como ler um romance, mas é de fato você está lendo uma história que está sendo contada a você, de certa forma. Só que isso traz um grande problema para o mestre, porque nenhuma história escrita em pedra sobrevive aos jogadores estarem influenciando ela. E aqui tem muita conversa que se dá meio que entre NPC com NPC. E aí, quando você lê isso, um mestre pouco experiente pode olhar e pensar, pô, mas os jogadores vão interferir, os jogadores vão falar, os jogadores vão querer fazer isso, assado, os jogadores vão querer fazer outra coisa. Então é complicado para um mestre iniciante narrar. E essa aventura aqui, ela não vai acontecer como está sendo escrita. O mestre vai preparar o terreno, o mestre vai situar as coisas, mas os jogadores eventualmente eles vão sair dos trilhos, eles vão fazer coisas que não estão previstas nesse livro, e a aventura em si, ela dá poucas alternativas, dizendo se os jogadores fizerem isso, leve para esse lado, se os jogadores fizerem aquilo, você pode seguir isso. Então, assim, vai ter que ter bastante preparo por parte do mestre, porque os jogadores não vão seguir conforme as coisas que estão aqui, e o mestre não deve impor isso de uma forma muito enfática. Assim, eu acho que quando as pessoas jogam uma aventura pronta, existe um acordo tácito que vão estar jogando dentro de um escopo delimitado pelo livro. O mestre não vai impor as coisas, mas os jogadores eles precisam estar interessados em chegar ao fundo daquela história. Os jogadores não podem chegar na cidade e dizer simplesmente, ah não, tá muito problemático aqui, vamos embora. Não ia ser divertido para ninguém, e seria frustrante para o mestre que teve o trabalho de ler e preparar as coisas. Então precisa, por default, por padrão, ter um interesse no jogador de chegar a fundo dessa história. E as coisas que estão acontecendo vão ser apresentadas aqui. E as coisas vão acontecer, estejam os personagens envolvidos nela ou não. Então, eles podem não estar numa cena, mas essa cena vai acontecer. E o mestre tem que estar preparado para saber o que acontece nessa cena sem interferência dos jogadores. Talvez outro NPC resolva o problema. Talvez um NPC acabe morrendo por causa do que acontece. E as informações que ele tinha tenham que ser transmitidas para os jogadores de outra forma. Mas o fato é um pouco complicado de se mestrar uma aventura escrita nesses moldes. Porque o mestre tem que ser experiente, o mestre tem que estar ciente de que as coisas não vão acontecer 100% da forma como estão escritas aqui, e nem devem acontecer da forma como estão escritas aqui. E a forma como a aventura está escrita e estruturada não ajuda muito o mestre nesse sentido. Existem outras aventuras, campanhas que eu li, que são mais amigáveis nesse sentido de, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Essa aqui ela vai dizendo uma sequência de eventos que vão acontecer e tem poucas instruções para como trazer as coisas de volta aos eixos, como fazer alternativas caso os jogadores não queiram se interessar por um aspecto da história. Então aqui não tem isso, e o mestre vai ter que se virar para fazer as coisas se encaixarem. Por outro lado, o livro traz, como eu falei, 120 páginas de cenário e de NPCs importantes, o que significa que
o mestre vai ter bastante conhecimento, bastante recursos para usar para armar para meio que preparar o terreno, preparar o palco para os jogadores estarem se aventurando não, porque não é apropriado para um termo apropriado para Legendas, mas estarem jogando essa história. E assim, nessa trama do Black Atlantic aparece, como eu falei, muitos NPCs. E a história pressupõe que esses NPCs eles vão sendo conhecidos pelos jogadores ao decorrer da trama. No entanto, isso não é de forma nenhuma recomendável, porque é realmente muita introdução, muitas pessoas acontecendo e vai ser uma loucura para os jogadores. Então, o correto, eu diria, seria os jogadores chegarem na cidade antes da trama começar, dias antes da trama começar, o mestre introduzir aventuras paralelas da própria criação deles e auxiliadas pelo material que vem aqui falando sobre o cenário, falando sobre essa região, e com o material falando sobre os NPCs, assim, tem bastante coisa, então realmente dá para você criar várias aventuras, criar uma campanha inteira só com o material que tem aqui extra. E o ideal é você não ir direto para a aventura Black Atlantic. Os jogadores chegarem em Brest, chegarem na região, irem aos poucos conhecendo a região, a cultura do lugar, como o lugar funciona, conhecer a cidade, e aos poucos conhecendo vários dos NPCs que são apresentados aqui. Alguns dos NPCs, principalmente alguns antagonistas, eles só vão aparecer durante a aventura Black Atlantic mesmo. Mas vários outros, eles precisam ser introduzidos antes. Pelo menos só assim, ó, jogadores falarem com ele, jogadores ficarem sabendo dele, porque se forem introduzidos todos durante a aventura Black Atlantic, como é mostrado aqui, vai ficar confuso, vai ficar uma correria, vai ficar um lance assim de saíram de uma cena, encontraram outra pessoa, saíram de uma cena, foram introduzidos a uma coisa nova da, da trama. E assim, eu acho que muito embora o Black Atlantic seja escrito de forma a colocar as coisas desse jeito, ele supõe que o ideal é o mestre estar criando, introduzindo essas coisas de outra forma, com mais calma e com criações dele, envolvendo esse material de cenário que ele apresenta antes. O que não é o ideal, eu acho que quando eu leio uma campanha, quando eu leio uma história, uma campanha pronta, minha expectativa é que essas coisas estejam mais preparadas para mim, digamos assim, que eu não tenha que fazer nada antecipadamente, mas Black Atlantic é uma história muito boa, ele tem uma trama muito boa e tem um desfecho muito interessante para essa trilogia, que não é assim com você não precisa jogar tudo para chegar em Black Atlantic, mas o ideal é que você realmente esteja jogando tudo. Tenha jogado In Thy Name e Killing Hour antes de chegar até aqui. Então, assim, eu acho que vale o esforço. Eu acho que vale o esforço de estar fazendo esse preparamento. E fazendo esse preparamento acaba sendo uma história muito legal, muito envolvente, com vários acontecimentos, com vários NPCs e com vários momentos para os jogadores brilharem, agirem e chegarem até um final em que é um desfecho bem interessante, é um desfecho assim que muda um pouco a face do mundo de The Genesis, como inclusive foram as aventuras anteriores, só que essa aqui acaba sendo ainda mais. Então, assim, é um material que ele... A história é muito boa, a forma como ela foi escrita não ajuda tanto a mestrar, mas tem material suficiente para um mestre experiente estar criando e modificando coisas para se adequar ao grupo dele de jogo. Então, assim, é um material bom, que vale a pena, que eu preferia que fosse escrito de outra forma, mas que da forma como ele existe, ele é completamente usável e que pode trazer uma campanha bastante satisfatória para os jogadores e bastante horas de jogo mesmo, porque como eu falei, o ideal eu faria tipo entre 5 a 10 sessões antes sequer de começar Black Atlantic, que deve ser aí mais umas 10 a 20 sessões para ser completada. Então realmente um material bastante grande que quando você soma com ainda a Name, quando você soma com a Cleanly Hour, é Cleanly Hour o nome da parada? Eu tenho ali na... Não sei se aparece aqueles livros de lombada branca ali e o de lombada vermelha são todos de Degenes. Eu tenho todos que lançaram até agora, que como eu falei, eu gosto muito. E é... Cadê o nome?
The Killing Game, The Killing Hour, não, The Killing Game. E assim, quando você soma com In Thy Name e The Killing Game, que são também aventuras que eu acho que deveriam ter um preparamento que nem eu falei que deveria fazer para o Black Atlantic, você tem aí uma campanha que vai durar bastante tempo, durar uns 2 ou 3 anos e vai contar uma história muito, muito interessante nessa ambientação, nesse cenário de jogo que eu acho muito, muito bom. Então fica aí a minha recomendação. Eu sei que o ideal não é eu estar falando de um livro que é a terceira parte de uma trilogia, de uma campanha de RPG, mas como minha proposta está falando sobre todos os livros que eu estou lendo, faz parte. E em meio a leitura de livros literários, eu estou lendo também livros de RPG, livros acadêmicos, então é o que eu vou estar trazendo para cá. E os próximos livros de RPG que eu vou estar lendo vão ser livros assim mais fáceis de falar, porque vão ser livros básicos ou campanhas que são fechadas em si. Então eu vou ter mais coisa para falar do que o Black Atlantic, que é a terceira parte de uma trilogia de um livro de um livro de RPG que eu não comentei aqui no canal. Mas ainda assim eu acabei falando bastante dele e vou parando por aqui. E fica aí a minha recomendação, mais os meus alertas para você poder olhar para esse livro e pensar que talvez seja trabalho demais e que você não quer ter esse trabalho para estar mexendo no seu grupo. Mas é como eu falei, é uma história muito boa para você estar jogando. Então fico por aqui, espero que tenham curtido. Esse vai ser um vídeo com bem poucas visualizações, porque ele é muito, muito específico, mas é a vida. Então eu fico nessa e até meu próximo vídeo.